Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. Me chamo Pastor William Calisto. Seja bem-vindo ao canal Impacto, que existe com um propósito: aumentar o seu conhecimento, mudar a sua configuração e a sua capacidade de realização neste mundo. E não tenho dúvidas nenhumas que serão dias tremendos. Todas as quartas, a partir das 8 horas da noite, você vai entrar neste canal, vai ver um vídeo para a tua edificação, potencialização e transformação. É tempo de crescimento, é tempo de vencer. Observe a minha pergunta e analise o assunto desse momento. Vou requerer a sua atenção total. Quando é que você foi salvo? Quando é que o seu nome foi escrito no livro da vida? Talvez você está pensando, ou talvez você respondeu dizendo o seguinte: o meu nome foi escrito no livro da vida a partir do dia que eu me batizei. E se eu te disser e mostrar na Bíblia que essa aplicação verbal está errada? Deus não escreveu o seu nome no livro da vida a partir do momento que você desceu as águas. Talvez você ficou aligado ou simplesmente vinculado naquela frase que o pastor diz quando você vai se batizar. E aí ele batiza você e antes de se batizar ele declara que o seu nome esteja escrito no livro da vida e que daí não se apague mais. A primeira coisa que eu quero te dizer: o seu nome não foi escrito no livro da vida no dia em que você se batizou. Interessante isso, né? Verdade. E a Bíblia diz sobre esse assunto. Talvez você então está em dúvida e me perguntando: pastor, então me explica, se o meu nome não foi escrito no livro da vida quando eu me batizei, então quando é que foi? Posso lhe dizer, de uma forma simples e profunda: o seu nome foi escrito no livro da vida mesmo antes de você aceitar a Jesus Cristo. O seu nome foi escrito no livro da vida mesmo antes da civilização começar neste mundo. O seu nome foi escrito no livro da vida mesmo antes das 24 horas começarem a existir no nosso planeta. O seu nome foi escrito no livro da vida, ainda você não existia como ser e nem Adão e Eva eram habitantes do planeta Terra e o seu nome já estava escrito no livro da vida. E eu quero te mostrar isso de uma forma precisa e no nome de Jesus, prepare-se para uma viagem tremenda na revelação e no conhecimento sobre Deus. Observe, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, do versos 1 e 2, diz o seguinte: escolhidos de Deus, de acordo com a pré-conhecimento e presciência de Deus Pai, pelas obras da santificação do Espírito, para obediência a Jesus Cristo e aspersão do sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Observa o que nós acabamos de ler. O apóstolo Pedro, ele está falando para um grupo, saudando a igreja local. E ele começa dizendo: bendito amados do meu Pai, que foi escolhido baseado na presciência. O que é presciência? É a capacidade de ver o futuro. E se você observar, Pedro está dizendo que a escolha de Deus em relação àquelas pessoas aconteceu baseada no que Deus viu no futuro. Lembrando que presciência é só Deus que tem. É os atributos de Deus. O que Deus é? Onipotente? Onisciente? Simplesmente esses atributos pertencem a Deus, inclusive onipresente, que é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E entre eles, Deus também tem a presciência. Se você ler a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 45, versos 1, você vai ouvir Deus falando de um homem chamado Ciro, que foi o rei que venceu a Babilônia, Nabucodonosor e outros reis que existiam na época. E se você analisar, Isaías 45 diz: assim diz o Senhor a Ciro, o meu ungido, a quem eu pego pela mão direita. Segundo a teologia e a história acerca desse texto de Isaías, Isaías profetizou isso aproximadamente 400 anos antes de Ciro nascer. Significa que o bisavô, o tataravô de Ciro não existia e Deus já sabia que Ciro um dia viria. O que é isso? Pré-ciência.
E se você observar no livro de Gênesis, Abraão ainda não tinha nem o filho chamado Isaque, e Deus já estava falando de toda a história que os israelitas iriam viver ou o que ia acontecer. O que o Senhor quer dizer com isso? Deus é presciente, ou seja, Ele conhece o futuro mesmo antes das coisas começarem a acontecer aqui no presente. Se você observar, a Bíblia diz que Deus conhece o final das coisas antes mesmo de haver começo. Por que o Senhor está me explicando isso? Para que você entenda que Deus sabe das coisas mesmo antes delas acontecer. Qual é o nome disso? Presciência. Então, Deus escreveu o seu nome no livro da vida antes do mundo existir, baseado na presciência. Para que você entenda de uma forma profunda e detalhada. Deus te viu no futuro e no presente, lá na eternidade, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Vamos entender melhor sobre esse assunto? Se você analisar comigo, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 12, diz o seguinte: vim também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos, e outro livro foi aberto, e o livro da vida, os mortos que foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava escrito no livro. O que o Senhor quer dizer com isso? Se você leu esse texto ou observou, a Bíblia está dizendo no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, que abriu-se livros e abriu-se o livro. Primeiro ela está falando de livros no plural. Depois ela fala de livro no singular. Para que você entenda esse assunto, você tem que compreender que cada indivíduo, cada ser humano que está nesta terra, possui um livro particular, aonde está escrito todas as suas ações durante o percurso de sua existência neste planeta chamado Terra. Significa o quê? Que eu tenho um livro, e nesse livro particular da minha vida está escrito as minhas obras. E vocês, da mesma forma, têm um livro individual que está escrito as suas obras. Ou seja, está registrado tudo o que fizemos e cada ação que tivemos e cada palavra que falamos neste livro. E se você observar, depois fala no singular, e abriu-se o livro. O livro, o texto diz que é o livro do Cordeiro, que está estabelecido, como diz Apocalipse, capítulo 20, versos 12, antes da fundação do mundo. O que significa? Se você observou no final da frase, eu li a seguinte expressão: e todos aqueles que não foram achados escrito no livro da vida do Cordeiro, foi lançado no lago de fogo. A questão aqui é: quando é que o livro do Cordeiro iniciou-se e quando é que o livro da minha vida iniciou? O que você precisa saber é que o seu livro foi criado a partir do momento que você existe. Ele nasceu com você. Você nasce e o livro já é confeccionado, simplesmente estabelecido para registrar, determinar todas as suas obras. Agora, o livro do Cordeiro foi criado antes do mundo existir, antes mesmo de você existir. Pastor, me explica melhor sobre isso. Antes de passar para o próximo texto, o que eu preciso te mostrar é que você tem que entender que esse livro do Cordeiro, ele existia antes da fundação do mundo, e ele já estava registrado nele todos os nomes dos que serão salvos e estão salvos em Cristo Jesus. Quer aprender melhor sobre isso? Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, diz o seguinte: a besta que você viu já não é, ela está para subir do abismo, a caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora é, entretanto virá. Observe,
A Bíblia diz no Apocalipse capítulo 17, versículo 8: e não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo. Observa, o texto está dizendo, ali na revelação que João teve em Apocalipse, deste livro do Cordeiro. E ele está relatando as pessoas que não estão escritas no livro desde a fundação do mundo. O que isso significa, talvez você está pensando? Antes do mundo começar a ser o que é hoje, ou antes da civilização começar a existir no mundo, esse registro de quem será salvo e de quem, infelizmente, por opção pessoal, já foi condenado, já estava determinado, registrado, oficializado. Por isso que o texto é taxativo e específico em dizer que o nome dessas pessoas que foram condenados, desde a fundação do mundo, que esse livro já estava pronto e já está pronto, esses nomes já não estavam lá. O que isso nos prova, pastor? Então, o nome das pessoas que serão condenadas no inferno deixaram de estar registrado lá antes mesmo dessas pessoas existirem. Talvez você pense, mas Deus é injusto. Não. Por quê? Deus, para fazer algo no presente, Ele olha no meu futuro e você vai observar. Talvez você está assustado. Deixa eu acalmar o seu coração. O nome disso é presciência. Deus olha o meu futuro para decidir fazer aqui no meu presente agora. Por exemplo, como é que nós podemos entender que o seu nome, então, foi escrito no livro da vida antes de você nascer? Você vai ver comigo, mas deixa eu te dar uma breve explicação sobre isso. Deus olhou no seu futuro antes de você nascer, isso chama-se presciência. Ele te viu crendo, então ele disse: Cordeiro, Filho, Yeshua, escreva o nome do William Calisto, porque no futuro eu já vi ele crendo. Qual é o nome disso? Presciência. Como Pedro está dizendo no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Amados do meu Pai, que foi escolhido baseado na presciência. Ou seja, Deus me viu crendo em Jesus no futuro, mesmo antes de eu nascer. Então, na eternidade, mesmo antes de eu existir, Ele vai e escreve o meu nome no livro do Cordeiro. A mesma condição existe para aqueles que estão fora do livro do Cordeiro. Deus olhou no futuro desses lá na frente, Deus não viu eles crendo, então Deus não registrou o nome deles na eternidade no livro do Cordeiro. Compreende o que é presciência? Compreende o quanto este assunto é profundo? Então, quando você se batiza, é outra questão, que vamos tratar de outro assunto, outro dia sobre esse assunto batismo. Mas o que você precisa entender e glorificar a Deus, como está escrito: não foi vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. O que é que o texto está dizendo? Ele está mostrando que mesmo antes de você existir como pessoa, Ele já tinha te escolhido. Glória a Deus. E quando é que Ele havia me escolhido, pastor? Mesmo antes de vocês existirem. Glória a Deus e glorificado seja o nosso Senhor por esta escolha. Deus te escolheu, registrou o seu nome no livro da vida, mesmo antes de você existir. Mesmo antes dos primeiros cidadãos da terra, sendo Adão e Eva, existirem, o nome dos seres humanos salvos já estava escrito no livro do Cordeiro, que existe desde a fundação do mundo, lá na eternidade. Então, quando se refere à salvação, Deus não vai começar a salvar, Ele já salvou. Glória a Deus por isso. Compreende essa expressão? Quer saber mais sobre este assunto? Nós vamos estar no próximo vídeo, capítulo 2 desta mensagem, te ensinando. E você será muito edificado, no nome do Senhor Jesus. Não perca o próximo episódio.